Olha, você já parou para se perguntar por que o Mickey usa luvas? Ou então por que os Simpsons são amarelos? Ou ainda, qual a verdadeira fórmula secreta do hambúrguer de Siri? Essas são perguntas que a maioria esmagadora das pessoas não faz ideia das respostas, mas a gente sabe de todas elas e resolvemos revelar para todo mundo agora. Então pega a pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Gente, os personagens terem 4 dedos é algo tão comum que praticamente ninguém mais nota isso em desenhos animados. Mas você faz ideia do real motivo desse design completamente irreal dos desenhos? Provavelmente você vai se surpreender quando descobrir que isso é por causa de dinheiro. Sim, os desenhistas do passado, em especial da época de ouro dos desenhos animados, quando personagens como Mickey, Pernalonga e Pica-Pau foram criados, tinham muito pouco orçamento para fazer seus personagens. Por esse motivo, eles resolveram não incluir um dedo de cada mão dos desenhos. Isso fazia eles desenharem mais rápido e gastar menos tinta, o que no fim das contas causava economia. Now we'll put the hand on there. His fingers are short and fat. Agora que você sabe por que existem 4 dedos, talvez se pergunte, sim, e de onde vem esse lance de usar luvas? Esse com certeza é um dos maiores mistérios de todos, já que praticamente todos os grandes personagens utilizam. E não tem a ver com eles esconderem unhas grandes, sujas e mal cuidadas. A razão, no final das contas, era simplesmente facilidade. Isso porque desenhar mãos sempre foi um desafio para qualquer desenhista, devido à riqueza de detalhes que essa parte do corpo possui. Então, ao simplesmente colocar luvas nas mãos do Pica-Pau, do Mickey ou do Pernalonga, por exemplo, o problema dos detalhes estava resolvido. Além disso, esse pequeno detalhe tornava o personagem mais humano e permitia que os espectadores se identificassem mais facilmente com eles. Vamos falar agora de um dos maiores segredos da história dos desenhos animados. O principal motivo do Plankton estar sempre se dando mal em Bob Esponja é o hambúrguer de Siri. Pois é. Você sabia que se o vilão tivesse internet no balde de lixo, ele não precisaria nunca mais entrar no Siri Cascudo para tentar, como sempre, roubar o hambúrguer? Isso porque há alguns anos atrás vazou no site da Nickelodeon a lista completa dos ingredientes e o método de preparo, utilizado pelo Bob Esponja para fazer a iguaria mais requisitada do fundo dos mares. Claro que poucos minutos depois a fórmula foi retirada do ar, mas teve tempo suficiente para ser copiada e reproduzida, mesmo que muitos não fizessem ideia que ela já tinha vazado. Mas finalmente a gente descobriu que não existe carne de Siri na sua fórmula, mas sim imitação de carne de caranguejo. Menos mal, não é? Só que não. Imitação de carne de caranguejo é feita sabe com quê? Carne de peixe. Pois é. A pergunta que nem a gente sabe responder é: onde o seu siriguejo arruma essa carne afinal? Sinceramente, eu tenho medo da resposta. Mas talvez isso tenha a ver com a origem do prédio do Siri Cascudo. Os prédios e casas da Fenda do Biquíni foram muito bem criados pelo falecido Stephen Hillenburg, mas o que praticamente ninguém notou é o formato e a origem nada peculiar do restaurante mais requisitado, onde trabalhava o nosso querido Calça Quadrada. E se eu te contasse que na verdade o prédio do Siri Cascudo é uma armadilha para pegar siris? Você acreditaria? Pois é. Essa é a mais pura verdade. O local que todos vão para desfrutar de um bom lanche, na verdade é uma cópia fiel de uma gaiola de prender caranguejos. Isso torna ainda mais intrigante a origem da carne do hambúrguer de Siri. Não concorda? Falando em nomes, você lembra do Shere Khan? O tigre assassino que queria destruir o Mowgli, o menino lobo? Esse com certeza é um nome extremamente imponente e criativo, correto? Errado. No dialeto indiano hindustani, na verdade esse nome significa só grande tigre, que é exatamente o que ele é. Um tigre bem grande e mau. Se a criatividade não rolou na hora de dar nome ao vilão do filme do Livro da Selva, com o urso amigo do menino lobo a história é exatamente a mesma. Isso porque Balu também significa urso. A música realmente estava certa, somente o necessário. Vamos falar um pouco de cores agora. Pelo menos uma vez na vida você já deve ter parado e se perguntado: afinal,
Por que os Simpsons são amarelos? Esse é um questionamento muito válido e a gente vai revelar esse porquê agora. Por incrível que pareça, isso tem tudo a ver com as crianças da família: Bart, Lisa e Maggie. E o motivo é aquilo que a Marge tem de sobra e falta no Homer: cabelo. Como os 3 filhos da família têm cabelo, mas não possuem linhas diferenciando essa parte do seu corpo, os desenhistas acharam que o amarelo seria a cor ideal que poderia tanto servir para a cor da pele como para a cor de cabelo. Esse é o motivo da gente não ter a família mais famosa do mundo dos desenhos com cores de pele convencionais. Isso desde 1989. Quando o desenho foi lançado. Confessa, vai, você não fazia ideia que esse era o real motivo. Fantasia, filme de 1940, é provavelmente o filme mais marcante da história da Disney, porque ele representou um marco entre o antes e o depois do mundo das animações. Isso porque ele meio que inaugurou o novo design do Mickey Mouse, que o mundo inteiro conhece até os dias de hoje. A aparição do personagem, que é a cara da Disney, aconteceu em um dos 8 curtas que compuseram a obra, sendo que nesse o Mickey era o aprendiz de um mago sinistro. O detalhe que quase ninguém sabe é que esse mago, que muitos achavam que se chamava Merlin, na verdade tinha o nome de Ian-Sid. Mas por que esse nome? Simples. Ian-Sid é simplesmente Disney ao contrário. Esse deve ter sido o primeiro easter egg da história da Disney. Essa com certeza você não fazia ideia. Tá gostando do vídeo? Então comenta aqui embaixo #segredo. E vamos falar novamente daquele que é um dos desenhos mais amados de todos os tempos: Bob Esponja Calça Quadrada. E não, a gente não vai falar da teoria que a fenda do biquíni é um local radioativo e que todos que moram lá são mutantes, por mais que isso seja possível. Fora isso, você já parou para notar que a maior parte das casas dos moradores da cidade aquática são idênticas a escapamentos de carros? Isso demonstraria que a fenda é um local em que as correntes marítimas sempre estão levando lixo e outras coisas bem desagradáveis. Falar sobre as casas em Bob Esponja levanta outra questão bem interessante: como uma cabeça que existe na Ilha de Páscoa se tornou a casa do Lula Molusco. Essas estátuas dessa ilha chilena são um dos maiores mistérios da humanidade. E isso fica ainda maior quando a gente se pergunta: como uma dessas cabeças acabou indo parar no fundo do mar? O interessante disso tudo é que há alguns anos atrás, os arqueólogos confirmaram a teoria que as cabeças que ficavam à mostra na ilha realmente possuíam um corpo inteiro enterrado na parte de baixo do solo. Logo, a gente pode deduzir que a casa do Lula Molusco é muito maior do que pode parecer. Pelo menos o porão deve ser bem grande. Gente, quando meus pais me falam que desenho é coisa de criança, automaticamente eu penso: sabe de nada, inocente. Isso porque os desenhos que são feitos por adultos sempre escondem piadinhas nas entrelinhas, e algumas delas são bem sujas, outras nem tanto. E quem assistiu Bob Esponja na infância e assiste hoje de novo, sabe bem do que a gente tá falando. Só pra ficar em um único exemplo, a gente vai falar de um episódio da 7ª temporada, em que vemos o Bob tirar do bolso várias coisas, como que eu posso falar, que são usadas para evitar bebês. Na sequência, ele assopra elas e consegue encher uma delas, e com certeza fica ainda mais claro de ver o que elas são. E antes que você diga qualquer coisa, vamos combinar que se fossem balões de festa infantil, eles seriam coloridos. Você não acha? Outro exemplo de piada adulta acontece no episódio do memorável desenho das meninas superpoderosas. Elas levam Robin, a sua vizinha, para sua casa. A Lindinha então comenta que o professor Otônio fez ela e as irmãs no laboratório por acidente. Logo em seguida, a pequena Robin comenta inocentemente que ela também foi um acidente. Provavelmente a garota ouviu seus pais falando algo sobre isso, o que é triste, mas não deixa de ser engraçada. E a cara do professor explica tudo. Yeah, he made us in his laboratory by accident. Don't worry, Professor. I was an accident too. Falando nas defensoras de Townsville, você sabia que a inspiração para a origem dessas pequenas super-heroínas é extremamente antiga e tem tudo a ver com a Disney? Pois é, as cores da Docinho, Lindinha e Florzinha são totalmente ligadas às 3 fadas madrinhas do conto da Bela Adormecida.
Quem diria, não é mesmo? Lembra que a gente falou do nome do Shere Khan e do Baloo de Mowgli, o Menino Lobo? Vamos falar agora de outro filme que traz nomes bem marcantes. O Rei Leão. Grande parte dos nomes dos personagens vem da língua africana Swahili, como é o caso do nome Simba. E adivinha só, Simba significa nada mais nada menos que leão. Tomara que eu não esteja destruindo a infância de ninguém. É bem comum a gente ter em muitos desenhos grandes segredos por trás dos rostos e aparências dos pais de alguns personagens. E era exatamente isso que acontecia com o rosto dos pais do Lincoln e suas 12 irmãs. Só que isso durou só no início do desenho, já que nas temporadas seguintes a gente pôde ver o rosto dos dois. Mas você sabe em que momento finalmente foi revelado o rosto dos dois pela primeira vez? Isso aconteceu no especial de Natal, em que os dois estavam segurando vários presentes em frente aos seus rostos. Mas em algum momento perto do final é revelada a fisionomia dos dois, meio que como um brinde de Natal. E desde então sempre vemos os dois participando mais ativamente dos episódios do desenho. Esses foram os 15 segredos mais bem guardados do mundo dos desenhos animados. E como a gente não é baú, revelamos tudo. Por isso também separamos esses 2 vídeos aqui para você continuar curtindo com a gente. Esse da esquerda é irado, o da direita também.